tracejadas, não chega a me atrapalhar aqui de manhã cedo. Duas linhas tracejadas aqui, são duas linhas do diário. Peraí, eu vou mostrar aqui para vocês. Que são regiões, ó, regiões muito fortes, tá? Do preço, tá? Por quê? Se vocês analisarem um pouquinho para trás aqui, ó, podem ver essa região aqui, como ela era forte. Vou traçar até uma caixinha azul aqui de compra, tá? Olha só. Ó, um fundo, dois fundos, três fundos, quatro fundos e deu um quinto fundo aqui, ó. De novo. Então, essa região aqui, para mim, era uma região muito forte de compra. A gente tinha que ficar muito ligado nela, porque se ele rompesse, né, provavelmente ele faria o quê? Um pullback na região para voltar a cair. E caso ele não rompesse, ele tinha a tendência de estourar para cima, porque ele estava formando um quinto fundo aqui já. Então, ele já vinha de um movimento lateral, então a tendência desse fundo era buscar de novo essa região aqui em cima. Tá? Beleza. O que nós tínhamos que fazer? Esperar uma confirmação. Você sempre dá essa analisada macro? Sim, eu sempre faço uma análise um pouco mais macro de regiões extremas de onde o preço pode tocar e reverter movimentos, tá? Então, sempre é bom analisar o movimento macro nesse sentido. Cara, aqui ficou claro que era uma região de extremo suporte, né? Então, era forte, fortíssima região. Só que o que ele fez no início do dia aí? No início do dia, o que? No 1 toca, mas o 2 ele acaba rompendo um pouquinho. Ele acaba rompendo um pouquinho. Indução, né? Ele começa a fazer uma possível tendência de baixa, testa onde? Justamente nos 50% do dia, né? Deixa eu dar uma caixinha aqui para vocês. Ó. Olha, ele testa exatamente 50% do dia, né? E aí eu normalmente... Eu vou tirar essa caixinha azul aqui, tá? Porque vocês já entenderam que é uma região, tá? E aí eu traço minhas caixinhas aqui. Então, o que ele estava fazendo o preço aqui, ó? Vamos lá. Ontem estava até fácil de analisar nesse sentido. Ele estava preso dentro dessas duas regiões aí. Essa região aqui de venda, né? Porque então ele tinha uma máxima, ele tinha uma nova mínima. Então ele vem para fazer um possível pullback aqui para queda, certo? E ele estava preso também dentro de uma segunda região, que era uma possível região de compra. Ó. Ou seja, ele deixa uma nova mínima, faz uma nova máxima e deixa um novo 50%. Então, ali eu tinha uma nova caixinha de compra. Tá? Tínhamos uma nova caixinha de compra aí. Beleza. O preço ficou trabalhando dentro dessas duas regiões aí. Aí, ó. Certinho, bonitinho. O que ele estava fazendo? Quais eram as probabilidades do preço aí nesse movimento? Ele ficou um pouco lateral dentro dessas duas regiões, com duas possibilidades. Primeira, possibilidade macro do dia era tendência de queda, certo? Então, se ele não ganhasse esse topo aqui, a tendência desse preço era voltar a cair, né? Ou seja, romper esses fundos aqui, romper o fundo do dia, né? E seguir o movimento de queda. Ou, num segundo movimento, o que ele poderia fazer? Está fazendo um movimento de alta para romper topo, certo? Quando é que eu tomo a decisão ou quando é que eu verifico qual é a tendência do mercado? E aí a gente vai fazer uma análise de candle a candle, tá? Vamos lá. Vamos pegar uma caixinha aqui. Vou pintar ela aqui para vocês só para a gente entender. Como é que a gente visualiza o mercado nessas horas aí. Não vai dar muito certo. Achei que é. Vou ter que pegar uma caixinha do próprio Zoom aqui. Por exemplo, tá? A gente vai ter que fazer a leitura de candle a candle. Olha só. Vamos lá. A partir do fechamento do 4, tendência do preço ainda continuar subindo. Por quê? Porque o 4 rompe, né, a máxima do 3
né? Fecha acima, tocando uma região de venda, porém fecha rompendo. Então, a tendência do próximo candle era testar a máxima do 4 e romper para subir. Caso não rompesse, ele configuraria esse movimento de queda. Então, tinha que ficar ligado nessa situação. Tinha um ponto que a gente tinha que ressaltar, que a mínima do candle 2 não tinha sido testada ainda. Então, a gente tinha que ficar de olho nisso. Tá? Beleza. Vamos para o próximo. Vou tentar fazer diferente aqui, ó. Fazer assim, ó. Aqui no cantinho. Consegue ver aí direitinho, né? Vai ficar mais fácil. Então, a tendência do próximo candle aqui era romper o topo. Por quê? Porque o 4 fecha rompendo a máxima do 3 e a tendência desse aí era seguir o movimento. Só que o que ele faz aqui? Um movimento um pouco tanto quanto aleatório, porque ele não testa essa máxima aqui e desce. Ele está descendo por quê? Porque ele está tocando uma região de venda. De novo, vamos lá. Ele deixa em aberto a possibilidade de teste na máxima do quadro, porque ele não negou o movimento ainda. Não negou aquele movimento e não negou esse movimento aqui. Então, tinha que ficar ligado nessa hora aí. Ele podia fazer as duas coisas, ou buscar aqui, ou buscar lá embaixo. Beleza? Aí o 5 vem e trava onde? No 50% de compra. Bora, próximo candle. Olha o candle 6. O que o candle 6 faz, galera? Testa a mínima do 5 e nega o movimento. Também testa a máxima do 4? Testa, beleza, mas ele está negando o movimento de queda. Se ele está negando o movimento de queda, a probabilidade do próximo candle é testar aqui embaixo e voltar a subir. Beleza? Então, não era para olhar para a venda aqui, nessa região, não. Não era para olhar. Eu sei que é isso aí. Eu sei que a galera, muitas vezes, as pessoas não compravam porque eu estava aqui acompanhando o mercado e eu também não comprei, porque o Candle 7, o que ele faz? Ele abre primeiro testando aqui. E depois ele vem testar aqui embaixo. Então, aí já gera uma dúvida. Por quê? Porque ele poderia estar fazendo um movimento micro de teste para voltar a cair. Poderia, pode. Então, ele não desenhou bonito a entrada nesse candle aqui, tá? Ele não desenhou bonito, porque ele abre primeiro testando para cima e depois ele vem para baixo. Mas, olhando o gráfico parado agora, vocês podem perceber que esse formato normalmente dá certo. Né? Então, se o 7 testou aqui para baixo, seria lindo de pegar o movimento dele. Ficou fácil de entender agora. O 7 faz o quê? O 7 rompe a máxima do 6 e ele busca de novo a região de venda aqui em cima, certo? Beleza. Próximo candle. Tendência do 8 era fazer o quê? Romper a máxima do 7, romper esses topinhos aqui para seguir o movimento. Não rompeu. Qual é a tendência do próximo? Deu a venda. Deu a venda. Ah, mas uma venda micro. Cara, aí tu vai analisar alvos. Qual é que era um dos primeiros alvos dele? Ó, vamos lá. Olha aqui, ó. A galera fala, onde é que eu posiciono a caixinha, Josmar? Olha só. Nova máxima, nova mínima, novo 50%. Tá lá a caixinha. Nova mínima, nova máxima, novo 50%. Tá lá, nova caixinha. Nova mínima, nova máxima. Onde é que a gente vai ter? Ó, nova mínima, nova máxima. O que a gente tem aqui? Um novo 50%. Ah, mas o outro 50% deixa de existir? Não, o outro 50% não deixa de existir. Ele vai estar lá ainda. Olha onde é que dá o outro 50%? Dá na mínima da caixinha. Então, tá ali na região. Qual era o alvo do Keno 9? Que era o 50% da pernada. Aí quem vendeu ali, estava certa a venda? Óbvio que estava certo. Só que tinha que ter saído após o fechamento do Keno 9. Ou pelo menos ter feito parcial ali. Era uma região de parcial. Beleza, após o fechamento do 9, qual é a tendência do 10? Movimento de alta. E olha onde é que ele vai. Aí faço uma pergunta para vocês. Olha só. Aí olha, ficou fácil. Qual é a tendência do próximo? Da baixa. Bora lá. Ixi. Olha aqui, ó. Você tem que se ligar numa coisa. O 10, vamos lá, vou voltar aqui, ó. O 10, a tendência dele era subir, certo?
Testar as máximas aqui. Só que olha só, vocês têm que ficar sempre ligado em uma única situação mais garantida, mais confirmada. Quais eram as máximas aí mais relevantes que ele precisava ter testado? Seria do 8 e do 1, né? Isso aí. Qual é a máxima aqui, ó? Ó. Tinha essa aqui. Elas eram os topos mais altos, não era? O 10 testa os topos mais altos? Não testa. Então, com qual confirmação vocês tinham que o 10 negou o movimento? Quase nenhuma, não é? Não estava claro, não estava desenhado. Agora, a partir do fechamento do 11, qual é a probabilidade de 99,9% do 12? De descer. Beleza, olha lá. Deu a venda? Até onde? Até o alvo dele. Onde é que era o alvo dele? 50% micro. Olha, pode se considerar sim, mas o primeiro alvo mínimo é do 11. Certo? Que, consequentemente, deve ser o 50% micro. Provavelmente. Do 9 até o... exatamente, é mais ou menos a região ali, ó. Entendeu? Isso aí. Então, beleza. Após o fechamento do 12, qual é a probabilidade do 13? Igual. A princípio é testar a máxima do 11, não? Que o 12 não conseguiu testar, né? Ó, vamos lá. A tendência, ó, o 11 testa a máxima aqui e nega, certo? O 12... E agora? Faz o quê? O que o 12 está dizendo aí? Acho que o 12 já era para ter caído, né? Ele respeitou os 50% do micro, né? Ou seja, o próximo o 12 ele testou, o 11 negou. Então, se o próximo testar para baixo, valia uma compra. Na minha opinião. Olha só. Aqui a gente vai tratar de um movimento micro, tá? Vai trabalhar com um movimento micro. Esse tipo de movimento é um movimento arriscado de operar. Porque ele dá dois alvos aqui, tá? Ele dá tanto o alvo para vender, entrada para venda, quanto o alvo de compra, porque ele testa a mínima do 11 e nega o movimento, assim como ele testa a máxima do 8 ali, essas máximas aqui, e nega o movimento também. Então, ele está fazendo duas confirmações dentro do próprio Ken. Então, aqui é um pouco mais arriscado de operar. Eu não opero esse tipo de movimento. Se eu fosse pensar em algo, eu pensaria numa confirmação de venda. Por quê? Tendência macro do dia ainda era de venda. E ele não estava ganhando os topos. Então, se ele não está ganhando topo, a tendência dele dentro de uma região de venda é cair. Tá? Só que ele já deu um alvo. Então, pode ser que ele faça movimento micro para estourar? Poderia ser. Então, por isso que não se opera esse tipo de movimento, galera. Porque ele pode fazer as duas coisas aí. Quando ele nega esse movimento... Pode perguntar aí. Então... Ô, Rosimar, sabe a máxima do 7, eu posso considerar ela como uma confirmação de rompimento? Pode, mas eu não utilizaria, tá? Porque estamos numa região de venda. Então, esse tipo de rompimento aqui, eu não gosto de operar. Não gosto de utilizar. Eu só compraria num teste aqui embaixo. Perfeito. Complexo, né, irmão? Isso aí. Porque o que acontece? Vocês estão comprando rompimento. Eu não opero rompimento. Ah, pode ser? Pode. Não é impossível, porque ele pode estar fazendo pullback micro aqui. Mas vocês têm que entender o quê? Se vocês comprarem aqui, onde é que tem que ser o stop de vocês? Ou melhor, faço uma outra pergunta. Se vocês comprarem aí e o preço tendo a possibilidade de tocar nessa região, fazer esse movimento aqui, vocês vão aguentar até a mínima do dia? Aí. Então, para mim, pode se configurar um rompimento? Pode, mas eu não opero. Não opero esse tipo de movimento. Olha aqui, ó. Máxima mais relevante, negando a máxima. Olha o minuto aqui, ó. Olha o gatilho, negação. 65, venda.
Ah, mas fechou acima da linha do diário. Tudo bem. Ele está negando o movimento. Ah, mas não quero vender esse porque é muito arriscado. Tudo certo? Qual é a probabilidade? Depois do fechamento do 13, qual é a probabilidade do 14? Aí é cair, né? Beleza. Olha lá. Tava difícil de operar o 14 daí? Só que aí vem uma segunda situação. Onde é que o 14 toca? Ponto de parada. Máxima do gatilho. Gatilho. Ponto de parada. E Região de 50%. compra. Cara, olha o minuto. Não comprei no 68. Beleza, não tem problema. Compra no 69. Ô Josimar, Hum. nesse ponto aí, você já compraria no 14 ou você aguardaria o próximo? Eu comprei no 14 já. No 14, né? Por causa, o que acontece? Isso é um pouco de visão de mercado. Quando ele toca esse tipo de gatilho, tá, que reverte o movimento, a probabilidade maior dele é tocar e subir. Tá? É uma possibilidade. Vai muito de cada operador. Mas assim, ó, querem esperar uma confirmação? Espera o fechamento do 14. Depois que o 14 fechou, a probabilidade do 15 subir era muito grande. O que tu faz no 15? Compra. Então, eu comprei no 15, ele testou para baixo. Ô, Aí eu fui até a máxima do 13 e zerei. Beleza, tudo certo. Nessa perfeito, compra, então. você esperou confirmar no minuto? Você entrou no 69, no caso, ou já entrou no 68? Não, eu já peguei no 68 aqui. Nessa Ah, no enxugada teste no dele. gatilho. É. Perfeito. Eu peguei a compra aqui assim, ó. É que eu Vaquejada, falo pra né? Na veia. eu falo para vocês assim, ó, é muito feeling de mercado esse tipo de compra. Como ele veio violinando muito forte, ele veio rápido mesmo, eu já peguei na enxugada dele aqui. Peguei super bem a compra. E aí fui com ele. Fui subindo com ele, porque depois aqui ele não teve mais o que fazer. Ah, mas daí olha só. Olha só. Aí beleza, rompeu. Agora aqui, ó, mais uma dica para vocês aí, ó. Ô, droga. Caramba. Quando isso acontecer, só pode para a esquerda. Tá. Aí, olha só. Vou dizer, onde é que o 15 toca? Alfa, certo? Vou botar uma linha aí no topo aí, para vocês verificarem. E é isso que vocês têm que começar a prestar muito atenção. Tá? O 15 toca no topo, beleza? Aí o 16 fecha isso aí, ó. Só que olha só. Vamos lá. Sempre falo, quando há uma nova mínima, há uma nova máxima, há um novo. E aí? Qual é a tendência do próximo? A probabilidade maior é subir. Só que vocês estão olhando para a rejeição do topo, certo? Estão esquecendo que a venda aqui em cima já aconteceu. A venda aqui em cima já deu alvo. Ou seja, existe uma possibilidade do preço fazer o quê? Eu falo, nova mínima, nova máxima, novo 50%. Tendência de alta. Ô, Josimar, Ah, o que o mercado deveria fazer para tu pensar ignorar a alta e pensar num possível topo duplo? Só se o 17 fechar abaixo do 16? primeiro lugar, o que teria que ter acontecido? Esse pavio aqui, ele tinha que ter feito o quê? O ideal. Aqui, ó. Ido para cima aqui, negado o movimento e fechado para baixo. Ah, show. Só que o importante de tudo isso é que essa venda aqui, ela não poderia ter dado alvo. Ah, tá. Se a venda deu alvo, é porque ela já pode ter sido concretizada. Show. Ou Obrigado. seja, deu a venda, deu alvo. Agora nós estamos no meio de duas situações. Ou ele dá esse pullback aqui e volta a estourar para cima, ou ele testa aqui de novo, nega o movimento e volta a cair. Hoje, perdão, só uma dúvida. Por exemplo, se o 17 nascesse testando, por exemplo, com força, testando a máxima ali do 16, né? Máxima, não pegasse a máxima do 15, mas a máxima do 16 pelo menos.
tu ia cogitar, de repente, pegar alguma venda, dependendo como é que tivesse no M1 também? Provavelmente não. Por quê? Quando ele dá alvo aqui, certo? Qual é a tendência maior do próximo? Fazer, no caso, dos 50% e seguir. Fazer fullback subir. Romper topo? Quando é que eu vou ter a garantia que esse preço não vai romper o topo? Talvez se o 17 negasse o rompimento também. Então ele teria que vir aqui em cima testar, negar o rompimento, aí eu entro vendido. Se não, meu amigo, a tendência dele não é romper topo, então por que eu vou vender? Tá, entendi. Josmar, Oi. Bom dia. Bom dia. Eu levei em consideração também o topinho do 13. Eu não sei se está certo. Que ele não ele fechou acima, né? O 16 fechou acima dele. Não sei se está certo. É mais uma confirmação, tá? Mais uma pequena confirmação, mas é uma confirmação também, tá? É uma confirmação também. Eu levaria mais em consideração esses gatilhos aqui embaixo, tá? Por quê? Por que eu levo em consideração mais esses aqui embaixo? Porque se tu olhar para trás, estão perto dos 50 e eram esses aqui que não estavam sendo rompidos. Sim. Entendeu? O 13 ele só foi um teste para cima, mas agora o que era resistência nesse caso aqui era o 8 e era o 11, se tornou uma resistência, e o 4. Tá? Então eu não olho muito para o 13, eu olho mais para o 11 e para baixo, o 11, o 8 e o 4. Quando eu tenho uma dúvida com relação a isso aí. Por exemplo, a gente... você leva sempre em consideração os primeiros candles, por exemplo, o 4 aí, que já indica que é a resistência, que é o suporte. A resistência é o suporte, no caso. Sim, sempre o primeiro candle que deixa uma máxima que não é rompida, ou uma mínima que não é rompida. Por exemplo, às vezes eu fico na dúvida que ele deixa vários pavis, e aí foi justamente esse pavio 13 que eu achei que seria. Mas é que, galera, vocês têm que olhar sempre para a esquerda do gráfico. Olha só, qual é a região mais importante aqui? Qual região, qual candle o preço não estava rompendo para cima? O 4. O 4. Então, por que vocês ficam procurando outras situações? Tá bom, já é o suficiente. É o que está sendo mais respeitado no caso, né? Não tá, olha aí, não tá respeitando? Ó, tocou uma, tocou duas, tocou 3, tocou 4, tocou 5. Vocês precisam de outras marcações? Não. Então você tem que, às vezes, o que acontece? Vocês ficam procurando muita coisa ali dentro para tentar achar a operação. E aí vocês acabam se complicando, porque a máxima do 13, o que a máxima do 13 ela é? Não é nada. Entendeu? Ok. Beleza, então utiliza sempre a máxima do quadro. Não está rompendo. É a resistência aí. Josmar, só uma dúvida. Só uma dúvida nesse ponto. Se o 16 ele fecha negando o 13, a máxima do 13, era uma possível negação de rompimento ou ainda não? Só se ele negasse o 14? Não, porque ele está dando alvo. Você tem que olhar para o movimento macro. Estão olhando então eu olho por 50%, né? Estão olhando muito para o movimento micro. Eu gostaria aqui de lotar a mão se esse preço, esse próximo 17 aqui, ele tivesse vindo testar o topinho do 14 aqui. Daí eu tochava aqui. Entendi. Aí o preço ia ter que segurar eu subindo com ele. Porque aí o que ele faz? Ele vem, faz o pullback, toca no ponto de parada e estoura. Assim como ele fez aqui atrás. Ó. Entendi. Nesse ponto, então, eu só, vamos dizer que eu estivesse segurando a compra. Eu só soltava a compra se ele voltasse para dentro da máxima do 14, né? Negasse vamos dizer, esse ponto de parada. Eu só largaria a compra se o próximo candle fechasse para baixo do 16 aqui. Baixo dessa região. Entendi. Não, tudo bem. Obrigado. Tanto é que eu não larguei a compra. Eu fui com ele. Olha o 17. E o 17 eu só não aumentei a mão porque ele não testou onde eu queria. Porque se ele testa essa mínima do 16 aqui, tocando a máxima do 14 aqui, eu tinha aumentado a mão. Entendi. Só que olha só, galera, o que o 17 faz?
Nega. Só que olha a indução de venda desse candle. Negou o topo, beleza? Ih, droga. Olha a indução de venda do preço, tá? 17 nega topo. O que vocês fariam no próximo? Possível venda. Eu aceitei a venda no 18. Beleza, só que vamos lá. Agora eu vou puxar uma FIBO aqui para vocês. Lembra quando eu falo que quando há uma nova mínima, uma nova máxima, um novo 50%? Ele não deixou uma nova mínima no 16? Uma nova máxima no 17? Opa, caixinha de compra. Mas é aí que eu tenho dúvida, Josimar. Só te atrapalhando um pouquinho, cara. Beleza, deixou um novo 50%, aí nova mínima, nova máxima, novo 50%. Mas, cara, já tinha os 50% que o Candle 16 fez ali, certo? Ficou acima dos 50%. O 17, ele tinha que romper topo, era a obrigação dele. A partir do momento que ele violina e fecha abaixo, tanto do 16, como do 15, como do primeiro candle do dia, cara, a maior probabilidade no 18 era ele dar a venda, certo? Dentro do que a gente está acostumado do operacional, a probabilidade era a venda no 18. O 18 abriu testando para cima. E aí ele começou, assim, tava pouco, mas ele fraquejou, certo? Fraquejou, aí ele foi na mínima dele mesmo ali e tal, não sei o que, eu meti a venda nele. Ele estourou para cima na minha cara. Tá, agora eu vou te responder tudo isso em uma simples frase. Existe um único momento que esse tipo de desenho ele não funciona. Sabe qual? Qual? Dia de super tendência. Mas acho que o 16 e 17 também é uma caixinha, né? Sim, é essa aqui. Dia de super tendência, o preço não respeita a negação. Agora. Na verdade, essa negação ela acontece. A venda aconteceu. A venda ela aconteceu aqui, ó. Só que o que acontece nos dias de super tendência? Ele vem sempre fazer pullback micro. Ou seja, sempre quando ele deixa uma nova mínima e uma nova máxima, ele faz pullback. Dia de super tendência, muitas vezes o preço faz pullback dentro do próprio candle. Então, só para me terminar, esse pavio aqui, ó, ele não é um pavio vendedor. Ele é um pavio de pullback do preço dentro do M1 para seguir rompendo o topo. Era uma... Entendi. Só um ponto, rapidinho. Agora me fala uma coisa. Até esse momento aí do gráfico, aonde que você indica que é uma super tendência? Porque, para mim, o preço está enroscado, ainda está dentro do primeiro candle na mínima do dia de ontem, certo? Então, até aí, para mim, não era uma super tendência, certo? Perfeito. Então, assim, dentro do nosso operacional, do que o Lucas sempre ensina, cara, o 18 para mim era assim, eu tava certo de que era a venda. Eu fui, mas sentei o dedo com todos os contratos que eu tinha na vida, velho. E tomei um stop bonitaço. Tá, vamos lá. Quando é que eu começo a identificar que pode ser uma super tendência? Quando ele começa a fazer esse tipo de movimento micro. Olha só. Presta atenção numa coisa. Eu só venderia aqui se esse... Opa, aqui, ó, peraí. Só venderia nesse topo se o candle 17 não tivesse dado alvo. Vocês têm que entender que isso aqui é um alvo. Ah, mas é um alvo micro e ele está negando o topo. É exatamente isso. É um alvo micro de negação de topo. Eu não venderia no 18 porque o 17 já deu alvo para mim. Toda e qualquer operação que o preço já tiver dado alvo para algum outro movimento, eu não entro mais na operação, porque o preço já deu alvo. Não interessa se é alvo micro, ele deu alvo. E se ele deu alvo, ele pode fazer um movimento contrário. Quando é que eu venderia no 18? Quando o 18 testasse essa máxima e negasse. Por quê? Porque o preço está vindo
de uns 50%. Lembra aquela pergunta? De onde é que o preço está vindo? Está vindo de uns 50%. Ah, mas é micro. Não importa. Ele está vindo de uns 50%. Então, ele poderia fazer o quê? Um movimento micro dentro do próprio candle, que foi o que ele fez, e induziu todo mundo a vender, porque a maioria da galera olha só para a negação do topo, não olha para onde o preço está tocando, de onde o preço está vindo, e aí ele estoura. Eu estava comprado nessa hora e eu não larguei a mão. Eu não abri mão. Eu esperei o fechamento do 18. Eu continuei comprado. Porque eu estava comprado aqui embaixo. Eu continuei comprado. Então, se eu te falar que eu estava comprado no 14 e eu soltei no fechamento dele, porque eu vi aí a máxima do 3%, e eu achei que o 15 ia dar venda, eu estava comprado no 14. Quando ele fechou, eu soltei a compra. Não, eu achei que ia dar venda. Eu também saí nesse 17. Porque vocês acharam, vocês estavam olhando só para o falso rompimento. Vocês esqueceram de analisar o alvo da compra, da venda. A venda, ela aconteceu. Olha aqui, ó, olha o minuto. Ó. Rompeu, tentou negar, veio, deu a venda. Só que dentro do próprio candle, ele faz um movimento de pullback e estoura. Como eu falei para vocês, eu não larguei minha venda aqui. Eu fui largar minha venda lá no 21, acho que foi. Porque essa tendência aqui, eu até falei, eu pensei que, ó, cara, olha a indução de venda que está fazendo esse 17. Sabe aquela velha história de tempo de tela? É isso aí. Eu estava olhando para isso e disse, cara, olha a indução que está acontecendo aí no 17, ó. Indução, eu estava comprado, segurando. Olha, a galera vai vender, todo mundo no 18 e o troço vai estourar para cima. Josimar, se olhar o contexto também, ele está o tempo todo fazendo topos mais altos, fundos mais altos. Quer dizer. É aí que eu ia comentar agora. Daí, a partir do fechamento do 18, meu amigo, tendência de alta. Uma coisa que eu percebi também nos backtests em dia de tendência é que quando você vai contra a tendência, as operações começam a ficar mais micros, né? Então, quando você vai tentando venda, o alvo é sempre micro. É uma coisa que tem que... É isso aí. E aí ele foi embora, né? Olha lá, 19 foi, 20 foi, 21 foi, 22 foi. Se eu não me engano, eu larguei a mão aqui no 23, se eu não me engano. Ô, Josimar, para baixo. Só um minuto. Você tinha uma caixinha, vê se é relevante essa caixinha, na mínima do 2 e na máxima do dia de ontem. Ah, não leva em consideração isso. Você não leva essa caixinha porque foi no 50%, deu o alvo, o 16 ele tinha que ter caído, né? Como ele não caiu, por isso que ele poderia ter subido? Não, eu não olho muito esse movimento de 50% macro, tá? Não, eu olharia sim, agora uma coisa sim, eu fiz uma venda aqui, ó. Aqui eu fiz venda, tá? Ou mentira, eu acho que eu saí no... não lembro, se eu não me engano eu fiz uma venda aqui sim, porque o preço veio testando, olha aqui, ó, região fortíssima ali. E aí eu peguei essa venda aqui do 22, porque o 20... Peguei no toque, se eu não me engano, acho que o minuto deu uma... aqui, ó. O minuto deu a confirmação aqui, ó. Ó. Ele testa, nega o movimento e aqui cabia a venda. Beleza. 107. Então, não olho... eu não fico... Como eu falo para vocês, eu não fico procurando operação de 50% do dia anterior e tal. Eu não olho... Primeiro lugar, que o 50% não é uma operação 100% garantida, tá? E eu não fico mesmo catando operação. Eu espero o preço desenhar e confirmar, que nem aqui tocou a região que eu queria que ele tocasse e ele confirmou para mim. Aí eu entro na operação, senão eu fico fora. Aí, de novo, 23 ficou bonito. Deu o pullback aqui, eu acho. Não, nem chegou a dar o pullback aqui. Ele deu do 18. Isso aí, do candle que rompeu o topo. Só que aqui era interessante vocês analisarem uma coisa. A máxima que não tinha sido rompida, aqui a do 1, ele não chegou a vir testar. Aqui. Mas ele criou um ponto de parada aqui na máxima do 17. Por que a máxima do 17 era importante nesse caso? Porque ela se somava aos 50% da pernada micro, que era do movimento de rompimento, ou seja, o início do movimento se dá no 18, o término do movimento se dá no 22, então ele forma um novo 50% para alta. Tendência de alta. Ô, Josimar,
Se eu te falar que eu segurei se eu te falar que eu segurei a venda que eu fiz no 18, tava marcado exatamente isso, ó, esse fundo aí que você marcou essa linha vermelha, aí eu tava marcado o primeiro candle do dia, aí eu falei, não, o mercado vai voltar aqui pelo menos para testar, quando ele voltar para testar eu saio. Aí eu fiquei segurando, e aí foi embora, e eu falei, Jesus Cristo amado, velho. Quando você vê, ô Josimar, esses candle de indução assim, velho, manda uma mensagem, velho. Fala, ó, cuidado aí, fica esperto. Doido aí foi, cara, foi sempre... Teve um outro dia aqui também, agora não vou lembrar qual, que ele fez um gatilho, acho que foi até no dia anterior. Deixa eu achar aqui para vocês que ele fez um gatilho numa subida. Eu disse, olha o gatilho de indução. Deixa eu achar ele aqui para mostrar para vocês, cara, que é muito tempo de tela. Deixa eu achar ele aqui. Pera aí que eu vou achar. Cara, ficou muito desenhado o gatilho para reversão. E eu disse, olha o gatilho aí que vai induzir a galera a vender e vai estopar todo mundo. Que dia que foi, cara? Aqui, eu vou te falar, velho. Se tem uma pessoa aqui, que é induzida, sou eu, filho. Esse aqui, ó. Ó. Tá vendo o 83? Sim. Ó, ele foi embora depois. Por quê? Olha onde é que ele toca. 50%. Olha onde é que ele toca. Olha onde é que ele toca, cara. Certinho no 50%. Tá? Então, galera, sempre quando o preço dá esse alvo aqui, ó, meu amigo, tem que ficar muito ligado, porque ele pode estar fazendo o pullback para estourar. Aí a galera olha só pro gatilho, mas tá negando o topo. Sim, ele já deu a venda. Cara, tem vários desses aí. Vários desses aí. No mesmo dia, lá por 3 da tarde, deu um parecido com esse daí também. Deu a violinada, tava descendo e chegou nos 50%. Cara, é por isso que eu falo, tem que ficar muito ligado nos movimentos, tá? Ó, o que é bonito? É assim, ó. Assim é bonito. Por quê? Porque o 25 aqui, por exemplo, ele não testa nada. Ele só nega topo. Aí ele tá negando o topo de verdade. Mas, galera, é isso aí. Tem que ficar muito ligado. São detalhes, tá? São detalhes do que o preço faz. Ó, aqui era um dia de super tendência muito forte, então tinha que cuidar muito com a venda. Ó, aqui depois ele induziu bastante a venda também, só que ele não confirmava. A única possibilidade de entrada que eu vi, que deu bonita para quem não comprou, comprar, foi no candle 24 aqui, tá? Porque o 23 vem, testa uma região de compra e nega, e o 24 abre testando aqui. Então, a única possibilidade de entrada de compra claríssima foi para mim no 24. E depois disso, ele não deu mais nenhuma possibilidade bonita de compra. Deu algumas vendas micro, que é o normal que ele faz no dia de super tendência. E depois só foi embora, né? Só andou, não tinha nem muito o que fazer. Ali era ter comprado naqueles momentos, né, que deu no início do dia, tanto no 14 quanto no 24 aqui dava, tá? 14, 15, 23, 24 eram as únicas possibilidades de entrada. O restante não tinha muito o que fazer. Fosse fazer venda micro. E aí, se fosse entrar na compra, aqui talvez ele desenhou uma compra mais ou menos, que daria para ter entrado também. Olha esse 7,3 aí que eu falei, José Marcos. Que ele violinou, mas ele já chegou nos 50% e subiu de volta. É que o 7,3 ele é o horário da notícia lá, né? Foi a notícia do... Isso, foi o horário da notícia. Então, o 7,3 ele vai, dá a pernada, volta, enxuga no 50%, faz mais um movimento, busca o 50% macro aqui, e aí sim estoura. Mas é isso aí, galera. 8h40 já. Quer saber onde foi o seu stop antes de ontem? E agora? Não vou lembrar. Onde é que foi o meu stop? Qual foi o dia que eu levei o stop? Foi ontem, né? Terça-feira. Terça-feira. Aqui, ó. Foi aqui o meu stop. Na terça-feira. Nesse candle aqui, ó, no 6. Nossa, eu também tomei um stop aí também. Acredita? Aqui ele induziu. Cara, vou fazer o quê? Induziu, segurei a compra. Segurei a compra. E tive que estopar, porque daí ele caiu demais, né? Ele chegou a cair 400 pontos. Daí é muito pesado para mim, né? 400 pontos não dá para aguentar.
Eu coloquei meu alvo para sair na máxima dos 5, ele chegou perto e já voltou com tudo já. Ali foi, eu também tinha a minha parcial no topo dos 5 aqui, também não pegou e estourou para baixo. Faz parte. Induziu. Ali estava para mim desenhada a compra por causa do movimento, mas é o que eu falo, galera. Daí todo mundo me pergunta, mas onde é que é a melhor entrada? Cara, para mim era uma entrada perfeita. Só que não aconteceu, paciência. Toma stop e tá tudo certo. Vai embora pro jogo. Depois busca outras operações durante o dia e tá tudo certo. Vamos embora. Beleza, galerinha? Só um comentário. Quem não seguiu o canal lá, por favor, né? Se inscreve lá, dá uma força lá. Vou começar agora a gravar novos vídeos para vocês. Vou estar postando lá mais conteúdo lá. Beleza? Vamos lá. Valeu, Josimar.